Olá, boa noite a todos. Tudo bom? Vamos começar mais uma live. Deixa eu só arrumar meu celular. Estão me ouvindo? O áudio tá bom? Ah, legal. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live da Editora Ateneu. Vou até pegar aqui a minha colinha que hoje nós vamos conversar com o professor infectologista, o professor doutor Unai Tupinambás. Hoje a nossa live nós vamos falar sobre a situação epidemiológica da Covid-19 no Brasil e a importância do isolamento social, algo que está bem em alta. Então, para isso, eu vou convidar o nosso querido professor Unai. Só um minutinho. Professor Unai. Guardar o professor Unai entrar. Estão me ouvindo? Só mais um minutinho. Oi, professor! Boa Tudo noite. bom? Seja Tudo bem? bem-vindo, professor! Obrigado. Obrigado pelo convite. Você, Andressa. Eu quem agradeço, professor. Obrigada por disponibilizar esse momento, esse tempo para a gente, conversar um pouquinho com a gente sobre esse assunto que está super em alta, né? Que é Sim. justamente a situação no momento do isolamento social e também o crescimento, né, de como está essa situação da epidemiologia do Covid-19. Aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Tá bom. Então, o que eu estou pensando em falar para vocês, mas antes de começar o tema, eu queria falar um pouco desse curso, né, que é um curso para capacitação de pessoal, de profissionais de CTI, e eu acho que foi assim, altamente feliz e pertinente a criação desse curso, porque eu acho que nessas últimas, talvez, 21 dias de pandemia aqui no Brasil, né, e com os dados da Europa, da China também, o que se avançou na modelagem, né, no manejo clínico de paciente grave, principalmente, lógico que é o paciente grave que vai ter mais desafios, né? Então, eu tenho acompanhado, né, meu foco não é terapia intensiva, eu sou infectologista mais de nível ambulatorial, enfermaria, mas o que eu acho que foi o que aconteceu nessas 3 semanas, né, coincidiu com o início do curso, foi esse avanço, né, um avanço impressionante no manejo, e para nós aqui de Belo Horizonte, os colegas, né, intensivistas que trabalham em CTI, médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, né, a equipe toda de CTI, eu acho que esse tempo que nós estamos ganhando aqui em Belo Horizonte, diferente de São Paulo, mas você está em São Paulo, né? Isso, estou Diferente, em São Paulo. diferente de Isso. São Paulo, Rio, Fortaleza, Manaus, esses não tiveram esse tempo precioso que nós estamos tendo. Então, são 2 meses, né, que nós estamos aqui em Belo Horizonte, entre aspas, com equilíbrio muito frágil, nós vamos falar sobre isso, mas, assim, apontando que esses 2 meses, né, que nós estamos aqui esperando a doença chegar, ela vai chegar, acho que todos os colegas que trabalham no CTI devem ter aprendido horrores, né, com os colegas aí de São Paulo, não só de São Paulo, Rio de Janeiro, de Manaus, mas também os colegas da Itália, da Espanha. Então, eu acho que esse já é esse tempo que nós estamos ganhando aqui, repetindo, né? Assim, eu acho que nós já fizemos demais, né? Assim, eu acho que tenho certeza que os pacientes começaram a chegar agora nos CTIs aqui, né, de Belo Horizonte e tal, né, da região, a abordagem será muito mais tranquila, vamos dizer assim, né? Já tem vários protocolos, né? Aí em São Paulo também, mais uma vez, na Itália, na Espanha, onde a gente viu mais essa crise na saúde lá, né? As pessoas tiveram que aprender com o carro em andamento, né? E aqui É, nós tivemos esse privilégio. Eu acho que os colegas, né, mais uma vez, os colegas de CTI têm esse privilégio
de ter já estruturado o seu atendimento, óbvio, e também já aprendido com os erros e acertos dos colegas. Então, acho que eu queria introduzir, eu acho que esse curso, ele tá, né, acho que foi bem feliz por isso, né, nesse momento, eu acho que o momento da pandemia foi muito interessante, né, que esse curso acontecesse nesse momento. Então, indo para o meu tema específico, né, falar sobre isolamento social, então, só lembrando os colegas, não sei, né, os colegas que estão assistindo, é um vírus, né, é um vírus que é um vírus novo, é um vírus que teve aquele spillover, né, a mutação, né, de uma quebra de barreira genética, quando sai do animal e vai para o homem, sempre é sinal de problema. O emblemático aí é o HIV, que saiu do macaco e foi para o homem. Até hoje a gente está enfrentando essa epidemia do HIV. Nós não temos, né, vacina, mas temos, de fato, terapia eficaz. Então, são duas ferramentas que nós temos, farmacológicas, que nós temos para enfrentar esses vírus novos, né? É a vacina ou o remédio. No Covid não temos nem vacina nem remédio. Tem vários ensaios em andamento de remédio, mas até agora nenhum desses mostrou uma droga que possa mudar o curso da epidemia, como é né, os antivirais, por exemplo. E não temos vacina, como tem vacina para sarampo. Lembrando que sarampo também era um vírus, era uma zoonose, que ela sai do reino animal e vai para o ser humano, isso antes de Cristo. E agora o sarampo era muito uma ameaça, até no meado do século passado, e com a vacina a gente eliminou o sarampo. Então o sarampo já eliminou com vacina, o HIV a gente está tentando controlar com medicamento. E esse vírus, o Covid, ele é via aérea. Por ser via aérea, né, e todos nós somos susceptíveis, uns mais vulneráveis do que outros, todos nós somos susceptíveis, o que nos resta, se eu não tenho vacina e não tenho medicamento, o que me resta é fazer as ações que chamam de tecnologia leve, bem oposta ao que a gente usa no CTI, que é uma tecnologia pesada, cheia de aparelhagem, né, enfim. É a tecnologia leve, que é o quê? O isolamento social, a quarentena, o distanciamento social. Agora, né, uma ferramenta que a gente tem trabalhado com ela, a despeito de não ter muito conhecimento ainda, mas parece que é eficaz, é a lavação, a máscara cirúrgica e, lógico, a lavação de mão. Todos esses instrumentos que chamamos de tecnologia leve, eles são altamente eficazes no controle da epidemia. A gente já tem vários estudos mostrando isso, quem fez e quem não fez, o que deu. O exemplo clássico é o exemplo de Wuhan, onde foi feito isolamento social, dia 23 de janeiro, e a epidemia acabou início de abril. Né? E onde não foi feito isolamento social. Na Itália, é o exemplo que todo mundo já escutou. Né? Infelizmente, é um exemplo ruim, que nós deveríamos ter aprendido com o exemplo da Itália. O prefeito de Milão veio a público pedir desculpas porque ele abriu a cidade antes da hora. E a Itália teve 30 e tantos mil mortes, 31 mil mortes, eu acho que eu vi até ontem, em torno de 30 mil mortes. E eles falam, um artigo que eu li recentemente, que se a Itália tivesse feito isolamento, né, 10 dias antes, né, do dia que ela propôs, o número de mortes, em vez, nessa época o artigo que foi publicado, tinham 26 mil mortes na Itália. Esse artigo faz uma modelagem que, em vez de 26 mil mortes, a Itália teria menos de 1.000 mortes. Né? Em vez de 1.000 mortes por dia, a Itália teria 10 mortes por dia. Então, veja assim, que foi uma... Né, e tem um momento de fazer o isolamento social também. Você passa aquele momento, você perde. Né? Quando você passa aquela barreira dos 1.000 casos, né? Foi o caso da Itália, você perde aquele momento, você tem que fazer o lockdown, o isolamento, é verdade, mas a eficácia é um pouco menor do que se fizesse anteriormente. Pois bem, então assim, eu acho que a gente tem, nesse artigo também interessante, eu posso passar para o Andressa e os colegas do curso, ele fala uma coisa interessante que, entre vários, né, erros, não posso falar se é erro ou demora de tomar decisões, foi a falta, primeiro foi assim, a falta de epidemiologistas que mexem com doenças infecciosas na Europa, né, pelo menos naquela região, né, isso é uma hipótese que é levantada. Talvez uma prepotência nossa do homem ocidental, principalmente europeu, achando que a gente estava no século XXI e que não ia ter nenhum problema. Né? Não tivemos problemas com H1N1 em 2009, o Ebola não chegou na Europa, o Zika não chegou na Europa, enfim, eles achavam que doença infecciosa era coisa de
né, não era coisa para a Europa. E muitos epidemiologistas e estatísticos, eles especializaram em doenças crônicas não transmissíveis. Então, eles não tinham um traquejo, vamos dizer assim, em lidar com uma coisa tão nova e tão avassaladora e rápida. A decisão tinha que ser muito rápida, né? Tomar uma decisão muito rápida foi o que não aconteceu. Então, isso pode ter contribuído, essa arrogância nossa do branco, homem branco, né? Achar que nada vai nos derrubar, imagina e tal. E eles pegaram eles, né, de surpresa, vamos dizer. De surpresa não, porque eles viram o que estava acontecendo na China, tiveram um gap, aí, um tempo para preparar aí de algumas 4, 8 semanas, talvez, um pouco mais, um pouco menos. E talvez essa prepotência nossa, achar que a gente não vai enfrentar, eu acho que deu no que deu, né? Pois bem, então a gente viu isso acontecer na Itália, repetiu na França, na Espanha. Alguns países se prepararam, né, eles aprenderam rápido com os exemplos que veio da China, Coreia do Sul, Singapura, Taiwan, arrumaram a casa. Você vê, por exemplo, Portugal tem pouca mortalidade, Alemanha também se destaca, né, numa baixa letalidade. E, no início, houve um vacilo do NHS, do primeiro-ministro britânico do Reino Unido, que falou que essa história da imunidade de rebanho, o vírus tem que circular e tal, e ele se contaminou, né, ele ficou doente, foi para o CTI, depois ele reposiciona, né, o governo britânico se reposiciona, ele, né, faz um louvor, um elogio ao NHS, que é o SUS, né, o SUS da Inglaterra, e a Inglaterra também não consegue reduzir o número de casos, nem a Inglaterra, nem a Espanha, nem a Itália. Depois que passou aquele momento, fica difícil de... Ela achatou a curva, mas achatou a curva num patamar muito alto, né? E a gente estava vendo aqui, a gente estava sentado e vendo a onda chegar, né? Chegou nos Estados Unidos, o Trump também negou, né? Nessa época do negacionismo, o Trump negou que não era uma doença banal, que a cloroquina ia mudar o rumo da história. Até hoje ele continua falando da cloroquina. Inclusive, ele falou ontem que estava tomando cloroquina ainda, a hidroxicloroquina, né? Que é um desserviço, né? Vamos combinar, para o enfrentamento da pandemia. E aí os Estados Unidos já virou epicentro da epidemia, está com mais de 2 milhões. Agora eu até perdi o número de casos dos Estados Unidos. Já ultrapassou mais de 1 milhões, né? E também é onde tem mais número de mortes. Chegou a 90 mil, não chegou, vai chegar agora, 90 mil mortes, né? 90 mil mortes. Então, assim, mostrando realmente que eles... E é um país, vamos combinar, um dos países mais ricos do mundo, né? Então, chegou, a onda foi chegando, né? Nós tivemos o privilégio, você que pode falar assim, de ser o último continente, nós e a África, né? De último continente onde a epidemia se instalou. E o Brasil, primeiras 4 semanas no final, depois do carnaval, depois em março, mais ou menos, a gente até tentou fazer, a gente viu, se você for estudar a curva epidemiológica, você vê que ela achata um pouco no final de março, depois ela faz crescimento exponencial, né? A gente poderia ter tido um desfecho muito parecido com o da Coreia do Sul, por exemplo, né? Aí começaram as confusões, né? O ministro da Saúde primeiro, que ficou, ele realmente tentou fazer uma conduta científica óbvia, né? Que é isso, eu repito, a gente está nessa posição bem ao último continente, a gente vê a onda subindo, chegando, o tsunami chegando, o que nós temos que fazer é correr para as montanhas, né? E nós não corremos para a montanha. Correr para a montanha aqui seria o quê? Fazer isolamento social. Foi proposto, conseguimos achatar, aí veio o negacionismo, veio o terraplanismo, veio essa pegada anti-ciência, falando que era uma gripinha, que cloroquina ia resolver, né? Isso foi um desserviço para o enfrentamento da epidemia, e nós corremos o risco de ser um país, de ser o epicentro da epidemia. Eu acho que daqui a 20 dias a gente pode estar com próximo de 1 milhão de casos, né? Está agora com 240, mas assim, 1 milhão, 10 dias deve estar com meio milhão de casos, com certeza. Assim. E com o número de mortes, nós estamos com 16 mil ontem, a expectativa é que a gente, infelizmente, alcance, vai chegar em torno aí, sei lá, em torno de 50 mil mortes, são mortes desnecessárias. Eu acho que nós estamos diante
né, de uma pior catástrofe sanitária dos últimos 100 anos, não tenho dúvida. Eu acho que as pessoas não estão percebendo, né, que está em São Paulo, como é que está no Rio de Janeiro, né, como está passando Manaus e Fortaleza. Aqui, por nós termos feito isolamento, né, mantido isolamento, o decreto ele foi a partir do dia 22 de março, de 2 meses agora, nessa semana. Então, esse isolamento, que eu costumo falar que é um isolamento mais ou menos, porque no pico do isolamento a gente ficou com 65% de isolamento, que teve momentos, né, quando alguém ia para a televisão falar contra o isolamento, né, o líder Márcio falava contra o isolamento, no dia seguinte diminuía o isolamento. Aí foi essa gangorra. Mas, enfim, com esse isolamento, a gente tem uma média aí, teve uma média mais alta de 55%, 60% dos casos, nós trazemos, né, conseguimos trazer a taxa de transmissão do corona, do Covid-19, para próximo de 1. Né? Você sabe que o R0 do Covid é aquela que mede a taxa de transmissão, né? O R0 dele, padrão, é de 2 a 3, que é muito alto, né? De 2 a cada 5 dias você dobra o número de casos, que é extremamente alto para doença infecciosa. Em Belo Horizonte, ele circulou depois do isolamento, 2 semanas depois do isolamento, o R0 nosso, a despeito da dificuldade do R0, né, bem fidedigno, ele circulou em torno de 1 para mais ou menos 0,5. Teve momentos que estava abaixo de 1. Que mostra isso, né? Aí as pessoas falam que Belo Horizonte, Minas Gerais, é uma ilha, né, que tem subnotificação. Eu acredito que tem subnotificação, a gente está fazendo muito pouco teste, isso é uma preocupação imensa nossa aqui da Prefeitura de Belo Horizonte, da UFMG. Nós temos que ampliar a testagem, mas os dados da cidade de Belo Horizonte são dados muito folgados do ponto de vista de ocupação de leitos e de mortes por Covid. Né? A gente tem um leito de CTI nosso, os colegas que estão assistindo sabem disso, né? A ocupação está girando em torno de 30%, 40%. Hoje caiu para 47%, ontem estava 51%, hoje caiu para 47%. Então a gente tem uma margem de segurança aí, a gente tem uma folga de CTI, né? E aí eu vou reforçar essa questão dos colegas intensivistas, né? Que eles devem estar agora, assim, tranquilos, né? Entre aspas, né? Porque eles já sabem lidar com esse paciente, isso é muito importante, pode parecer pouco, mas quando você pega um paciente e vê aqueles parâmetros laboratoriais, de D, sei lá, né, eu nem vou falar aqui, né, a tomografia, eu acho que ele já tem quase que um pacote pronto para iniciar o tratamento, né? Então, acho que eles devem estar até, né, querendo entrar nessa guerra, né? Se preparou para essa guerra, né? O inimigo não chega e aí talvez esse que é outra angústia, né? Está se preparando para uma coisa e a coisa só posterga. Mas, enfim, o isolamento social, ele fez isso, né? Ele conseguiu, nós achatamos a nossa curva, a gente tem uma esperança que agora, a continuar esses números aqui em Belo Horizonte, talvez a prefeitura vai começar a flexibilizar de forma bem cuidadosa, flexibilizar por atividades que têm pouco impacto sanitário, né? Eu acho que a população aqui de Belo Horizonte, eu tenho visto, pelo menos onde que eu caminho, na região hospitalar, no centro de Belo Horizonte, uma adesão grande ao uso da máscara, sabe? Então, eu acho mais do que nunca fazer essa campanha, né? Se for ter que sair, melhor é ficar em casa. Se for ter que sair, usar a máscara, lavar as mãos e manter o distanciamento de 1,5 metro. Então, eu acho que essas ações que nós estamos fazendo aqui, eu acho que mesmo a gente, né, flexibilizando isso a partir de semana que vem, se tudo correr bem, eu acho que nós vamos conseguir diluir os novos casos de Covid ao longo do tempo, né? E só para terminar, a gente pode poder conversar, para debater um pouco aqui, vamos esquecer, não vai ter imunidade de rebanho. A imunidade de rebanho, se ela ocorrer, ela vai ser daqui a 3, 4 anos, e a gente não dá para esperar isso, né? Assim, porque a gente tem visto na França, nos Estados Unidos, na Alemanha, a prevalência de infecção por exposição ao Covid está em torno de 5%. Na China está 3 a 5%, meio mais baixo ainda, né? Então, se para ter imunidade de rebanho tem que ter em torno de 60%, 70% das pessoas, né, já expostas ao vírus, nós temos 5% no máximo, né, assim, na melhor das hipóteses. Né? O que nós temos que fazer? Né? Manter o cuidado, a vigilância, saber flexibilizar, saber sair
muito provavelmente nós vamos sair, nós vamos voltar, nós vamos sair, nós vamos voltar. Vai ser um movimento de gangorra. Vai e volta, até... tem duas coisas que pode mudar, como eu falei no início, é a vacina vai demorar, né, pelo menos 1 ano e meio, mas eu acho que eu tenho, né, acreditado que algum antiviral vai vir antes. Né? Agora mesmo saiu um estudo Favipiravir, que a gente até deve começar, talvez, em ensaio clínico, talvez. Parece que esse antiviral, diferente do Remdesivir, ele tem feito diferença. Vamos ver, né? Infelizmente, infelizmente, eu ponho pouca esperança na hidroxicloroquina ou na cloroquina. Claro, né, a gente está fazendo ensaio clínico da OMS aqui no Hospital das Clínicas, né, tem ensaios clínicos em andamento, mas o que a gente tem visto nos resultados de outros ensaios clínicos e outros estudos observacionais em relação à cloroquina e hidroxicloroquina, que ela não mudou em absolutamente nada o desfecho. É uma tristeza, porque quando eu comecei a estudar isso em janeiro, eu estava muito, assim, esperançoso, né? Inclusive eu queria tomar. Hoje eu nem sei se eu quero tomar, né? Isso vai fazer diferença, eu tenho dúvida, né? Na verdade, eu nem sei se eu tomaria. E claro que se tivesse um ensaio clínico, eu entraria, seria randomizado e teria que seguir aquelas coisas, né? Mas eu acho que é isso para introdução. Eu não sei se... Eu acho que eu falei demais, deixa eu ver o que é. Já falei tão difícil. Eu acho que se não tiver... falou demais, não. Pode continuar falando, que nós estamos adorando aqui, professor. Você é isso. Em relação ao isolamento social, acho que é essa a questão. Eu acho que a gente tem ainda que... Eu acho que Belo Horizonte, nós já estamos 2 meses de isolamento social. Eu tenho discutido isso com as pessoas que estão preocupadas, né? É muito difícil a gente manter o isolamento social num país tropical e com a diversidade tão grande. Eu falo que o isolamento social é privilégio de classe, né? Eu posso ficar em casa, eu vou no hospital, eu volto para minha casa, né? Aquelas pessoas precarizadas, terceirizadas, que têm que trabalhar para colocar comida em casa, isso é muito complicado. Contando que o governo, né, está dificultando a liberação da renda mínima, então, assim, eu acho que as pessoas são quase que empurradas para a rua, né? Assim, não tem como ficar em casa. Então, isso é muito triste. E quando a epidemia chegar com força, né, nessas aglomerações, favelas, né, vilas, vai ser uma tragédia. Vai ser, assim, eu acho que é caminho do genocídio, né? Eu acho que vai ter Piores cenários, né? eu acho que nós vamos ser o centro da epidemia, vai sair dos Estados Unidos, vai vir para o Brasil. Eu não sei se números absolutos vai ser igual aos Estados Unidos, mas eu acredito que nós temos chance de passar os Estados Unidos, porque as nossas condições aqui são bem adversas, né? E claro, né, apesar de nós todos estarmos suscetíveis, umas pessoas são mais vulneráveis. Né? Aquela história que estão no mesmo barco é mentira, nós não estamos no mesmo barco. Né? O nosso barco, meu e seu, talvez, seja um iate bem grande, né? E a maioria das pessoas estão flutuando no mar aí, revolto, numa jangadinha de tronco de coqueiro, vamos combinar assim, né? Então as pessoas vão sofrer mais, né? Vai sofrer mais o periférico, o negro, a negra. Então vai ser uma tragédia se a gente não tomar decisões deveríamos ter tomado decisões benéficas, como Belo Horizonte, né? A gente, mantendo esse isolamento de 40% a 55%, a gente conseguiu trazer a epidemia até aqui. E com esse isolamento que a gente tem, eu acho que vai ter, eu não sou epidemiologista, né? Eu acho que vai ter estudos em breve mostrando que a gente conseguiu manter uma cidade parcialmente viva, né? As pessoas vindo com cuidado e mantendo a epidemia, o famoso nível endêmico, né? Talvez, se é que pode falar assim, nós vamos talvez manter um nível endêmico da Covid. As pessoas vão internando cada um no sua hora, né? Então, eu interno, tenho alta, chega o outro, vai impedir que tenha aquele boom, né? aquele concentração de casos em pouco tempo, e que nem evitar o colapso, né, do sistema de saúde. Eu falo isso o tempo todo, assim, para a gente evitar o colapso é uma coisa sensacional, porque as pessoas elas vão ter vaga para internar um infarto, vai ter vaga para internar um AVC, vai ter vaga para internar um apendicite, né? Caso contrário, essas pessoas vão morrer em casa, não tem vaga para operar, não vai ter vaga para fazer um tratamento clínico ou mesmo cirúrgico de um infarto agudo do miocárdio, por exemplo. Então, eu acho que
Pois é. Então vai ter mortes indiretas do Covid, né? Vai ter mortes indiretas do Covid. As pessoas falam o tempo todo na economia, lógico que a economia é importante, mas o mais importante é a vida, sim. Eu brinco, eu falo que o CNPJ, se você quebrar, o governo vai ter que vir, né, injetar dinheiro na economia e você ergue o seu CNPJ. Agora, você não consegue erguer uma pessoa a vida, né? Perdeu, morreu, aquele CPF acabou, né? E eu acho que talvez, assim, talvez o grande, sei lá, eu fico, talvez é um pouco de otimismo e ingenuidade minha, né? Eu acho que o sistema capitalista deve estar nos seus fins, né? Pelo menos esse neoliberalismo radical implementado, né? Esse que vem da década de 80, com a Margaret Thatcher, Ronald Reagan nos Estados Unidos, impondo esse neoliberalismo radical, e agora mais do que no Brasil, eu espero que ele esteja no seu fim, no seu ocaso, né? Assim, com esse modelo a gente não vai a lugar nenhum. Ou a gente reconstrói um modelo diferente, com menos injustiça, mais equidade, distribuição de rendas, enfim, né? Isso é uma outra história que a gente pode conversar aqui. Mas é nesses momentos de crise que nós temos que tentar sair dela. Eu não quero voltar ao normal. Eu não quero mesmo, que o normal estava muito reinventar, né? Eu acho que tem que fazer um outro normal, né? Um outro normal com uma sociedade mais igualitária, respeitando mulher, negro, LGBT, respeitando a natureza, menos consumista, enfim. Então, acho que para terminar a minha fala, assim, eu acho que a gente tem que tentar reconstruir um outro normal, né? E talvez nunca, né? Acho que nesse momento de crise, né, seria a melhor oportunidade que nós estamos tendo, né? A geração nova que está aí vai ter uma responsabilidade muito grande, que com certeza o mundo não é mais o mesmo, né? E se a gente continuar a querer ser o que era antes, nós vamos caminhar para outra catástrofe daqui a poucos anos, né? Então, eu acho que é isso, assim, nessa crise econômica, está voltando à crise econômica, o Estado vai ter que investir, né, vai ter que investir nesse CNPJ, vai ter que dar incentivo, vai ter que jogar dinheiro na economia, e nós vamos reerguer, como foi na Europa na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, na Segunda principalmente, né? O Estado veio e jogou dinheiro na economia, e hoje, olha, né, como é que é lá. Então, acho que essa história de Estado mínimo é uma história balela, né? Quem está segurando a onda é as universidades e o SUS aqui no Brasil. Se não fossem elas, não dá para contar com mais ninguém, né? Você vê todas as universidades, o FMG em São Paulo, eu tenho visto a USP, né? Todas, né? A Fiocruz, a UFRJ, todas as frentes têm a universidade e tem junto com o SUS, né? Então, acho que isso é muito importante, a gente está, né, rever essa história, rever o papel do Estado. Não é uma nação que se quer soberana, tem que ter educação, tem que ter saúde, né? Então, assim, agora finalizando de fato a questão do isolamento, eu acho que é óbvio, né? Assim, pode parecer muito óbvio, mas as pessoas não estão enxergando que é a saída, né? E quando nós vamos sair do isolamento, né? Sair com cuidado. Eu acho que a máscara vai ser um item de primeira necessidade, né? Infelizmente, porque dificulta o contato, né? A gente gosta muito de abraçar, de beijar, de ficar junto, e isso vai ter que redimensionar, vai ter que fazer umas festas, né, com espaço maior, né? Ir para o futebol no campo, que dia que nós vamos ver o Cruzeiro na segunda divisão, né? Vai ser difícil, né? Ver no Mineirão, aí no Pacaembu, no Taqueirão, ver o Timão, né? Isso vai demorar um pouco. E sem contar, assim, nós temos que olhar com muito cuidado e atenção a classe artística, a cultura, né? A cultura vai estar sofrendo muito. Nós temos que repensar nisso também, né? Mas, enfim, eu acho que isolamento parece uma coisa, e é uma coisa meio medievalesca, do medieval, né? De 1370, quando as caravanas chegavam em Veneza, ficavam de quarentena nos lugares que tinham a peste negra, eles chegavam os navios, as caravelas ficavam paradas no porto, não atracavam, 40 dias esperando a peste, que quem estava com peste ou morria ou sarava, né? Aí depois eles chegavam. Vem daí a quarentena. Então, acho que é a sensação meio que de absurdo, as pessoas, poxa, como é que é quarentena? A gente tem tanta coisa, tem que fazer essa história da quarentena, então daí a dificuldade do isolamento, da pessoa introjetar. E tem uma negação também, vamos combinar, né? Tem aquelas negações que a gente tem, negação, né, da doença, né? Não, isso não vai acontecer, não vai acontecer, enfim. Não vai acontecer comigo.
Mas eu acho que é isso, eu acho que tem que ter paciência, nós temos que, né, agir com muita cautela, tem que ver os dados científicos, nós aprendemos demais, assim, nós aprendemos com a China, com a Taiwan, Singapura, né, com os erros da Itália, né, dos É. governantes, principalmente, né? Então chegou para nós assim, pronto, era para a gente tirar de letra, né? Era para nós tirarmos de letra, vamos combinar, né? E não aproveitamos essa oportunidade de ouro, né? Então, estamos diante de uma, como estava falando, de uma grande catástrofe sanitária né? Quase como se fosse se eu exagerar um pouco aqui, mas como se fosse um genocídio mesmo, né? Mas é isso que eu queria falar, eu não sei se... Infelizmente é isso mesmo, professor. Eu tenho uma pergunta aqui do professor Marcelo Guedes. Ele fala o seguinte, que tem uma dúvida, né? Existe algum critério para a adoção no Brasil ou alguma região do país? A adoção do lockdown, ele fala. Porque, assim, Uhum. essa questão do isolamento, né? Existem alguns locais, aqui em São Paulo mesmo, já se falou muito em lockdown. Aliás, tem até alguns bairros que eles até fizeram. Uhum. Mas, assim, no Brasil, existe algum critério para isso, senhora? O que Então, o senhor acha? eu não tenho um protocolo, eu não conheço esse protocolo de lockdown, né? Mas assim, nós aqui na prefeitura, né, a gente discutiu assim, poderíamos caminhar para o lockdown. Eu acho que o lockdown vai acontecer quando tiver assim, o sistema de saúde tiver na sua exaustão, né? Aquilo que eu falei. Quando começa a ter o problema hoje, se eu tiver mais de 1.000 casos, fechar tardiamente, eu vou detectar só os pacientes chegando no CTI. Se eu fechar naquele momento a cidade, eu vou ter mais quase um mês de problema. Porque o vírus está circulando, tem um período de incubação, tem um período... Essa doença ela é tinhosa mesmo, né? Porque ela transmite na fase assintomática, como vocês bem sabem, né, 3 dias antes, e ela, para levar o paciente para o CTI, né, ela demora até 15 dias. Então, quando eu chego um paciente no CTI hoje, esse paciente pegou, eu estou vendo a doença, eu estou vendo o comportamento epidêmico de 15 dias atrás. Então, pode ser muito tardio quando você faz lockdown, mas tem que ser feito lockdown. Então, eu acredito que o lockdown ele leva em consideração o R0, né, aquela taxa de transmissão da doença, casos novos, e também a capacidade de gestão dos leitos hospitalares. São Paulo só não entrou antes porque ele foi ampliando, né? Cada semana ampliava o leito do CTI. Então, eu acredito que deve ter mais de 200% a mais de leito do CTI do que tinha numa condições normais de temperatura e pressão. Tem já está lotado, né? Já está lotado. Então, se talvez, eu acho que o governador ele levantou a hipótese, no Maranhão foi feito lockdown, né? Maranhão, Manaus, eu não sei se foi decretado lockdown, parece que Niterói decretou lockdown, parece também que uma cidade grande da Zona da Mata, de Minas Gerais, Barbacena, parece que decretou lockdown, mas aí a gente, vendo o lockdown, a gente estava estudando o lockdown de São Luís, o lockdown de São Luís parece com o nosso isolamento, olha que louco. Assim, pelo nível de mobilidade do lockdown de São Luís, é como se fosse o nosso isolamento social aqui em Belo Horizonte. Girou em torno de 60%. Né? O lockdown radical é o lockdown que fez na Europa, no norte da Europa, da Itália, principalmente, em algumas regiões da Espanha, e na China, né, em Wuhan. Wuhan as pessoas eram proibidas a sair, né? Eram proibidas, ficavam em casa 2 meses, né? As pessoas levavam comida, né? Enfim. O lockdown é muito mais traumático do que esse isolamento social. Tanto do ponto de vista da sociedade, do impacto da saúde mental, quanto do ponto de vista econômico também. Então, acho que se a gente fosse optar, eu preferiria a gente ficar nesse isolamento, que eu chamo de isolamento meia boca, vamos falar assim, né? Que nós conseguimos trazer esse R0 para próximo de 1, né? E do que ter que abrir mão, ter que, né? Não, nós vamos ter que fazer um lockdown daqui a 4 semanas, por exemplo, em Belo Horizonte. Espero que não chegamos lá, não cheguemos lá, né? Então é isso. Se Deus quiser. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, professor, só um minutinho. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta.
O Giovanni pergunta o seguinte, se esse acompanhamento das medidas será através de acompanhamento de letalidade da doença. É, é, não, talvez assim, acompanhamento da flexibilização nossa aqui em Belo Horizonte, nós estamos usando 3 parâmetros. O R0, né? Esse R0 é calculado diariamente, né? Ocupação de leite CTI de enfermaria. Aqui em Belo Horizonte também a gente tem 2 fases, né? A gente tem a fase 1, 2 e 3. A fase 2 a gente consegue dobrar o número de CTI, leite CTI, em uma semana, como São Paulo, né? A gente pode, em uma semana, ele pode atingir até 300 leitos CTI. Em um mês, a gente pode colocar mais 600 leitos CTI, né? Então, a gente tem essa margem de segurança. Se a gente vê que a coisa está indo, o SUS BH, através da Secretaria Municipal, ele expande a rede CTI em uma semana com quase que dobra a capacidade. Então, nós vamos estar monitorando essa flexibilização com essa abertura, necessidade de abertura de lei. A gente pode avançar, ou como eu estava falando, a gente pode recuar, né? A gente vai ter que sair um dia, né? É isso que a gente tem que estar pensando. Vai ter que sair, não tem que pensar como sair, né? Ainda mais nós da universidade, que damos aula, que atendemos no enfermaria, ambulatório, é um desafio nosso tentar reconstruir essa nossa volta, né? Não dá para ter uma aula com uma sala, um consultório com 6 alunos e um paciente. O paciente não pode ficar esperando no corredor, que é tanto de pacientes. Vai ter que marcar por hora, chegar 1 hora, 2 horas, sabe? Sim. E ter que esperar num lugar aberto, né? Só para interessante, eu tenho estudado sobre surtos. Tem um estudo na China, que estudaram 320 surtos, sempre falo desse estudo. Desses 320 surtos, 318 ocorreram em ambientes fechados, né? Ambientes abertos, na rua, né? Não transmite. Eles até questionam, né, que talvez nem precisaria de andar de máscara na rua, mas eu acho que tem que andar só para educação mesmo, né? Para criar o hábito, desculpa. Então, essas transmissões, dessa transmissão, todo mundo sabe, é óbvio, que é ambiente fechado. E a gente tem que aproveitar o clima a nosso favor. No Brasil, o nosso inverno é muito ameno, né? Lógico, São Paulo, no sul do país, chega a fazer próximo de 1, menos de 5, não menos 5, mas é de 1 a 5 graus, né? Diferente do hemisfério norte, na China fazia menos 5, menos 10 graus. Então a gente tem que aproveitar o nosso clima para poder ter mais atividades ao céu, ao ar livre, né? Sei lá como é que a gente faria isso, né? Mas nós podemos usar isso, né? Então, assim, a transmissão ocorre em ambientes fechados, né? Restaurantes, teve um trabalho no Viena, que um garçom transmitiu para 200 pessoas que foram naquele restaurante em 3 dias, né? Então, porque você está no restaurante, você está sem máscara, você vai comer, vai conversar, vai beber, né? Então, assim, restaurante vai demorar a gente ir para restaurante, infelizmente. Bares também vai demorar um pouco. Nós vamos ter que nem mais nós aqui em Belo Horizonte, é a capital dos botecos, né? Então nós vamos ter que reinventar esses botecos. Vai ter que ser na rua. Reinventar os botecos. Boteco em casa. Não, na rua, talvez quando a gente puder sair, um boteco na rua, com distanciamento, né? Conversando com os colegas, né? Não dá mais para compartilhar o cigarro de palha, que o pessoal gosta muito aqui em Belo Horizonte, né? Não vai ter cada um com sua garrafa, não pode bicar a cerveja dos outros, enfim. Vai mudar algumas coisas, né? Muitas coisas, né? Vamos ter que nos adaptar a essas mudanças, né? Principalmente no que converte aí aos botecos, né? Professor, só uma última observação aqui para a gente finalizar, tá? O Luiz Alberto, ele fala o seguinte: o Brasil, como saber a situação epidemiológica verdadeira se estamos testando pouco? Né? O Brasil ainda está caminhando para 1 milhão de testes. Tem como acelerar esse tipo de testagem, professor? Eu acho que sim, nós temos que acelerar. Para a gente poder fazer a flexibilização, sair do isolamento de forma mais segura, né? Aliás, vamos combinar, tem lugar que nem fez, né? Para a gente fazer o isolamento e sair é só testando, porque testando eu vou saber quem tem, óbvio, vou saber quem tem e quem não tem, e mais, eu vou isolar aquela pessoa e vou isolar os seus contatos, né? Então, a gente está saindo ou está enfrentando essa epidemia no escuro, sabe? Assim, nós não sabemos de fato, inclusive de mortes também. Eu acho que muitas mortes estão acontecendo e não estão sendo computadas ao Covid, né? E com certeza isso está acontecendo também,
né? Então isso é problemático. Mas assim, não tenho dúvida que nós vamos chegar, nós estamos caminhando a passos largos, né? Como o nosso fundo também, nosso buraco não tem, parece que não tem chão, não tem fundo, né? O nosso teto também é inatingível. Não chegamos no teto, né? Só podemos falar que chegamos no teto quando estabilizar o número de casos, né, durante uma semana pelo menos, e esses números de casos começar a cair, né? Infelizmente, nós não chegamos lá ainda. Nós estamos com, tem mais de 10 mil casos por dia, que é muito grave isso, né? Então, é a situação, nós estamos passando uma situação muito, muito, muito complicada, muito difícil. Imagino. Professor, eu queria agradecer. O senhor queria falar mais alguma coisa para finalizar? Eu queria agradecer o convite, né? Foi uma honra estar aqui com vocês. E aquilo que eu falei no início, eu achei esse curso interessante por causa disso, né? Acho que talvez na área de terapia intensiva foi onde mais se avançou, né? Eu acho que tenho certeza que a gente vai tratar muito melhor nossos pacientes lá no CTI do que trataria, né, que trataram, né, na China em janeiro, fevereiro, porque a gente foi adquirindo muito conhecimento e a gente vai poder usar esses conhecimentos para os nossos, né, pacientes, né? Que bom, Sim. Né? Sim, professor, eu quero agradecer em nome da Editora Ateneu a sua presença aqui. Muito obrigado. Eu tenho certeza que essa palestra que o senhor nos deu foi muito proveitosa. Eu tenho certeza que todos gostaram. Convido o senhor para ter um outro momento aqui conosco sobre um outro tema. O senhor tem um canal aberto aqui com a gente. A hora que o senhor quiser, eu está super convidado. Quero agradecer a Andresa também pela ajuda. Agora a Ateneu e o @covid19.ti.mg, que é a detentora do curso, né, do UTI que nós vamos ter. Todas as terças-feiras e as quintas-feiras nós teremos aqui um mini palestra, debate sobre alguns temas, e eu queria convidar a todos, e o senhor também para estar aqui conosco num outro momento, tá? Muito obrigada, realmente, por tudo que o senhor fez, por nós, por as palavras, pelos ensinamentos, e parabéns pelo estudo, viu? Parabéns. Obrigado. Eu espero que essa pandemia acabe logo para nós podermos nos conhecer pessoalmente. Com certeza. Eu tenho muita vontade de conhecer a UFMG. Bem-vinda. Eu tenho muita vontade aí de conhecer os professores, né, que muito têm nos acolhido através da professora Andresa, né, então vocês estão de parabéns. E o curso de Covid-19, ele está muito bom. Parabéns. Parabéns mesmo por essa iniciativa de vocês, tá? Só umas coisinhas aqui que o pessoal está perguntando. Estão pedindo um artigo, tá? A Andresa falou que vai deixar o artigo lá no Instagram do Covid-19, tá? Ela colocou o canal aí, daqui a pouco eu coloco também, tá? Okay. Bom, e é isso. Professor, tá muito obrigada, viu? Tá. E, ó, parabéns. Parabéns mesmo. O senhor tirou muitas dúvidas e nos explanou muitas coisas sobre o isolamento que nós estávamos... na verdade, a gente não sabia, né, a real conjuntura do que estava acontecendo agora sobre esse isolamento. Mas o senhor nos ajudou muito. Muito obrigada mesmo pela parceria de sempre. E o senhor está super convidado, como eu falei, para uma outra live aqui. Tá bem. Tá um abraço, bom? boa noite a todos. Boa noite. Um grande beijo, boa noite. Tchau.